Boa tarde. Nós vamos ver hoje sobre interseções, né, de planos e de retas. Sendo que eu vou falar primeiro, rapidinho, sobre o plano de projeção que nós vamos ver no primeiro exercício, que é plano projetante, onde a reta, o plano, ele se origina na linha de terra, no eixo do X, que ele vai fazer essa estrutura aqui, tá vendo? Então, ele fica bem ligado ao eixo do X. Já o plano de topo, ele vai ficar mais voltado na linha horizontal e no eixo vertical, no eixo do Y, tá? Então, ele vai ficar nessa projeção aqui, onde tem o plano vertical e o horizontal, ele vai ficar nessa postura. Já no exercício, considere um plano de topo, sabendo que o plano de topo ele vai conter os pontos 3, 4 e menos 2. O ponto B vai ter menos 2, 1 e 3. Determine as projeções das retas Q e I de interseção ao plano de topo e com, no caso, o plano bissetor 1, 2 com 2, 4, respectivamente. Então, vamos ver agora? Primeira coisa, a gente vai marcar a linha de terra, tá? Para fazer o eixo do X. Já fazendo isso, a gente vai observar no ponto 0. Eu vou ter que agora marcar, baseado no ponto de referência, que é a origem das abscissas do eixo do X, a gente vai observar que o ponto que vai originar o primeiro ponto A, ele tem os pontos, vou repetir, 3 de abscissa, 4 de afastamento e 2 de cota, menos 2. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar 3 de abscissa e através desse ponto, eu vou marcar os pontos de cota e afastamento. Sendo que o primeiro ponto vai ser 4 e 2, não é isso? Menos 2. Então, vamos lá. Eu vou marcar o 4 primeiro. E como ele é negativo, o menos 2, esse aqui, o 4, vai ser representado pelo A1, tá? E como é menos 2, a gente volta. Então, no caso, vai ficar aqui o A2. Tá entendendo? Então, é assim que a gente faz. Primeiro, a gente vai marcar a origem e depois a gente vem o ponto A primeiro sendo marcado. E já marcando o ponto de origem, eu vou vir aqui, ó, e vou delimitar essa parte aqui, porque a gente está falando dos planos bissetores, não é? Nos planos 1, 3 e 2, 4, não é isso? Mas para isso eu preciso marcar que esse aqui, ele tem referência ao Y e Z. Bem, agora que a gente marcou esse ponto, a gente vai observar que tem o ponto B também. Então, esse aqui você já entendeu? Vamos para outra parte. O ponto B, ele é menos 2, então todos os números negativos ele fica para esse lado. Então, vamos lá, menos 2. Menos 2 e o 1 e o 3. Deixa eu só botar mais para cá.
E vou apagar esse daqui, que minha régua tá torta. Então, vamos agora marcar. Então, fica o B1 aqui e o B2 vai ficar aqui em cima, tá? Então, a gente marcou os pontos B. Vou até botar aqui de caneta para ficar bonitinho. O ponto B2 e o ponto B1. Lembre-se que a gente marcou os dois pontos e esse exercício é sobre interseção, não é? Então, para isso a gente tem que fazer os pontos de interseção entre A e B. Só que o B2, ele vai ligar com o A2, tá bom? Então, a gente vai reparar que o ponto B2, ele tem que medir, no caso, entre o A2, fazendo primeiro a reta de conversão, a gente vai fazer a interseção entre eles primeiro, ou intersetar, que é a mesma coisa. Vamos unir esse ponto através da reta de interseção. Essa reta, ela vai ser chamada de F de topo, tá? Porque ela parte frontal e tá ligado ao topo. Bem, agora observando essa definição, vamos olhar o A2, ele tem ainda a projeção até aqui mais ou menos, não é? Então, a gente observando esse tipo de exercício, vamos analisar que o lado de referência, a projeção do B1, também pode ligar com o A1, não pode? Só que a gente tem que fazer direitinho para não errar os pontos, tá bom? Vamos lá. Assim que eu marquei os dois pontos de referência com A2, com B2 e A1 com A1, eu vou analisar que ele tem um ponto no ponto da linha das abscissas ou perto do ponto de origem, eu tenho um referencial aqui. Então, observando esse ponto, ele vai ser o ponto onde eu vou analisar que ele vai ser o H de, quer dizer, o plano horizontal, né? O horizontal frontal a gente viu, agora a gente vai ver o horizontal de teta, ou seja, horizontal de topo. Marcando os pontos, tanto, voltando para você ver se você analisou, ó, o A2, o A1, que sempre vai ficar aqui embaixo, o A2 aqui, o B1 e o B2, e interligando os pontos em seguida, a gente vai analisar que a gente viu que essa linha, esse traço horizontal aqui, que é referente ao plano de topo, ele faz sentido aqui. Por quê? Porque eu vou analisar que nesse ponto que vai referenciar aos planos bissetores, que sabe que os bissetores, eles têm as linhas onde vai ser... Lembra que eu desenhei aqui, que na outra folha, que tinha o plano bissetor, onde tem o primeiro diedro, o segundo diedro, o terceiro diedro. Esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro. Então, aqui o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Sendo que entre o primeiro, o lado frontal aqui, a gente sabe que tem esse plano de... Lembra? Eu falei do plano de topo e o plano passante, não foi? Então, esse aqui eu tô falando do plano passante.
Essa referência aqui do plano passante, a gente sabe que daqui surgiu outras retas baseado aqui no exercício. Isso é só para ilustrar. Agora vamos continuar a questão. Já que a gente sabe que eu tenho a parte horizontal do plano de topo, a gente tem que ver a reta Q1. Então, o Q1 ele vai partir mais ou menos aqui. Mas como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou ter que analisar que no exercício ele diz que tem que ter, no caso a gente vai analisar o ponto que para ele ser bissetor e ter homonimidade, eu tenho que olhar que ele tem que ter o mesmo ângulo daqui a aqui. Medindo, aqui mais ou menos será 45 graus, tá? Se aqui tem 45, ó, eu vou ver que aqui também tem 45 graus. Ah, então se os dois lados têm 45, eu sei que na forma aonde eu vou analisar esse pedacinho aqui, ó, porque eu vou ver dessa parte aqui para cá, tem que ter 45 graus. E tem, tá? Ó. Olha lá, 45 graus. Aqui do 0 até 45. Então, tá certo. Se aqui tem 45 graus, aqui também tem que ter. Então, vamos medir. Para ter 45 graus, isso aqui tem que bater mais ou menos aqui, ó. Então, a reta, ela vai partir... Deixa eu só apagar aqui para você entender melhor, para não ficar rabiscado. Ela vai refletir aqui, ó. Tá entendendo? Então, no caso aqui, ó, a gente tem o ponto Q1. Por que Q1? Porque sempre a linha do 1 vai ter sempre todo mundo 1, tá? E aqui, como é a linha do Q1 maiúsculo, aqui Q1, nesse caso aqui a gente vai ver paralelo, se ele é a mesma referência, paralelo ao eixo no ponto B, eu vou ter aqui, ó, o Q2. Lembre-se que o Q2 tem que ficar na linha do o Q, que tem B, todo mundo que tem B2, quem tem 2 de referência, fica na mesma linha, e quem tem 1 fica na mesma linha, tá? Aí observe bem, se eu tenho essa reta, esse traço no exercício, ele tá pedindo o Q1 aqui embaixo, porque aqui, ó, ele está dizendo as projeções das retas Q e I. A gente já achou o Q1, não foi? Só que ainda está faltando o Q2, o A1 e o A2, que a gente está vendo ainda, e o I, tá? Como aqui o plano frontal, ele é de topo, você pode reparar se o ponto de referencial ele vai ser o mesmo. Então, no caso, o I2 vai ser aqui, tá? O Q2 também. E o A2 também. Agora, vamos achar o A1. Lembre-se que essa linha aqui é do número 1. Então, o A1 vai ser aqui, ó. Ah, achamos o A1. Agora, para fechar a reta aí, no caso que a gente tem que analisar, que ele está pedindo as retas Q e a reta I, a gente vai ver só o que gera aqui, ó. Então, se elas são iguais, ela tem parada aqui, então ela vai refletir, sendo que o I, no caso o I1, é igual à reta I2.
Então, você deu para entender, meu amor? Esse exercício aqui é só o primeiro. Agora, vamos para o segundo? No segundo exercício, é o 53. Eu sei que você já você até pode ter feito na escola esse exercício, mas eu vou fazer com você, tá bom? Vou ler agora a questão. Determine as projeções da reta de interseção dos planos vertical, sigma, que no caso no plano vertical é essa letra, e oblíquo, alfa. Sabendo que o plano vertical ele vai intersetar o eixo do x no ponto com menos 5 de abscissa e ele faz um diedro de 35 graus à esquerda e com o plano frontal de projeção. Já o plano, no caso, ele vai ser oblíquo, o alfa, ele contém a origem das coordenadas e seus traços horizontal e frontal, que vão trazer com que o eixo x, respectivamente, com os ângulos de 60 e 45. Então, vamos fazer esse agora? Então, a questão 53. Na questão 53, lembre-se que sempre começa do mesmo jeito que o outro. A gente vai marcar primeiro o eixo do x. E aonde o ponto zero. Tá? Bem, aqui, mais ou menos, eu só vou encurtar um pouquinho a reta para não ficar muito, para dar certinho. Deixa eu só medir aqui. 7,5. 7,5. Só faltou um pedacinho tirar. Pronto. Eu sei que esse aqui é o eixo do x. Agora vamos analisar que lembra que a gente quer achar os planos vertical e lembra que o plano vertical ele fica localizado perto do plano de topo, né? Essa parte aqui, o plano vertical. Então, vamos lá. Se ele é vertical, as linhas, a primeira linha de origem, ele vai estar verticalmente. Então, para isso, a gente tem nos pontos a abscissa sendo menos 5. Então, no caso, a gente conta os negativos para cá. Menos 5, tá? E esse ponto da abscissa, ele vai ser o referencial do plano de projeção, que ele vai estar bem na linha que vai ser representada, tá? Verticalmente. Porque ele só tem abscissa, então tanto a cota quanto o afastamento será zero. Mais ou menos aqui, para não ficar muito grande. Tá bom. Agora vamos ver aqui. Bem, ele está dizendo que determinar o plano, e eu não botei, né? Aqui é o frontal vertical, tá? Frontal vertical. Sendo que ele vai intersetar no plano menos 5 de abscissa, que faz um diedro de 35 graus à esquerda.
35 graus à esquerda. No caso aqui, deixa eu medir novamente só para eu ter certeza. Só um minutinho. Trinta e 35 graus à esquerda e o outro referencial é 45. Tá. Aqui. Sessenta. 35. Então, peraí. Aqui. Então, aqui vai ficar o plano frontal, né? O F, né? Quer dizer, a linha F, o traço F, que vai ser oblíquo. Bem, aí ele está dizendo o seguinte, que ele vai ficar 35 graus do diedro à esquerda no plano frontal de projeção, tá certo? Ele tá certo. Agora vamos analisar aqui. Esse ponto aqui, a gente pode analisar que teve um ponto aqui e um ponto aqui. Então vai ser F1 e o F2. Se ele tem um vai ser 75, um 35, o outro vai ser 60. Mas para isso, primeiro vamos ver a outra parte. Bem, aqui (60 graus). Então, no caso aqui, eu vou medir 60 graus. Esse aqui é o F1, como eu já falei. E aqui, para observar o F de projeção no plano oblíquo, eu tenho a outra referência, que será as projeções da reta I. Ela vai estar na interseção do plano alfa e o plano oblíquos, que são determinadas dos traços horizontal e frontal da reta, definidos na interseção dos traços homônimos. Então, agora eu vou ver aqui. Esse será I2. O ponto de referência do H será aqui. Deixa eu só esticar um pouquinho mais.
aqui será o H2 e aqui o H1. Nessa linha aqui, a gente está vendo que ela vai ser o traço, no caso, o traço que é referente ao traço vertical, tá? Porque ele está referente a essa parte aqui. E ele vai ser o I1. Também. Presta bem atenção, só tá faltando agora um ponto. No caso aqui, a gente vai partir da origem, a gente vai ver que esses pontos aqui vão se cruzar, ó. Deixa eu apagar aqui, que esse aqui foi assim, ó. Então, a gente vai concluir que esse vai estar o traço horizontal do plano oblíquo, tá? Então, a gente fez todas as partes que ele pediu aqui, ó. O plano de o plano vertical de interseçar o eixo do X num ponto a menos 5 de abscissa, que ele vai fazendo diedro a 35 graus à esquerda, com frontal de projeção. O plano alfa, que é o plano oblíquo, ele vai conter as origens das coordenadas no traço frontal e horizontal, né? Fazendo com que o eixo do X represente os ângulos 45 e 60, tá bom? Agora vamos para o próximo. 54 não, 189, que é a correção do dever, tá? Que eu passei para você. Deixa eu pegar aqui a folha. No 189, ele está dizendo aqui: determine as projeções da reta de interseção entre o plano vertical, oblíquo, e o plano de topo, sabendo que o plano oblíquo ele vai conter o ponto P de 3, 0 e 4 e faz um diedro a 35 graus à direita no plano frontal de projeção. O plano θ, que no caso esse plano aí, ele vai interceptar ao eixo do X num ponto menos 3 de abscissa e vai fazer um diedro de 50 graus à direita, com o plano horizontal de projeção. Então, primeira coisa, a gente vai fazer também partir do mesmo jeito, do eixo do X. A gente vai analisar o seguinte: se ele está dizendo que ele tem a abscissa que mede menos 3, a gente vai analisar logo direto essa. No caso, ele vai ser menos 3, 3 de abscissa, né? Então, a gente vai botar aqui logo esse ponto aqui. E ele está dizendo que ele tem o ponto P 3, 0 e 4. Ponto 3, 0 e 4.
O 3 é aqui. 0 e 4. Como ele tem a projeção, ele vai ser a projeção, no caso do plano, vertical, né? Que a gente sabe que signo é vertical. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar que os pontos, como ele tem na vertical, a gente vai dizer que esse aqui, se ele tá, no caso, esse aqui vai ser a projeção do frontal, esse frontal vertical, tá? Ele vai ter o ponto P aqui, 4. P2. O P1 é aqui embaixo. E, no caso, ele tá dizendo também, se eu tô voltando para você entender, tá? Ele tá dizendo que a projeção, no caso, ele é 35 graus de edro à direita. E vai referenciar o traço horizontal, sigma. E agora vamos ver o oblíquo, tá? No caso, a gente vai ver o θ. Aí o que vai acontecer? Que é o plano de topo. O que a gente vai analisar? O eixo vertical aqui, na parte frontal, a linha frontal vertical e a linha horizontal vertical também. E agora a gente vai anotar que esse ponto F, o ponto P1 também vai ser referente ao F1, tá? Porque ele está ligado aqui. E o F2 a gente vai fazer agora. Sendo que ele está a 50 graus. Esse lado aqui que é melhor. Deixa eu botar aqui de novo. Aqui embaixo. Ele vai ligar esses 50 graus com ponto zero, tá? Que vai dar ao ponto F2. E, no caso, F1, porque ele está se referindo ao eixo de caso, interseção, né? Ponto de interseção. E
Aqui o ponto zero, ele está sendo representado porque para ficar mais fácil de você entender. Deixa eu analisar aqui agora. 36 graus de E para a direita, 3. Tá. Peraí. Deixa eu tirar esse zerinho aqui para não me confundir. Ele tem que estar 50 graus. Peraí, deixa eu só conferir de novo. Mais em cima um pouquinho. Pode ser considerado 50 sim. Bem, aqui no caso eu tenho a projeção para cá. Agora eu vou colocar os pontos. Se ele está dizendo aqui que ele vai ser 5, até ficou meio distante. Menos 3, né? Eu vou colocar o ponto aqui. Que vai ser o HO de projeção. O HO. E aqui o H2. Vou botar o I aqui. E aqui 2, F2. Aqui é F1, F1I. F2I. H2I. E H1I. Tá? Agora observe até mesmo. Deixa eu só refazer essa parte aqui, porque ela tem que vir pra cá. Eu marquei no eixo. Só um instantinho. Deixa eu só ver aqui. Não é no 0 não, tá? Vou fazer de novo porque eu só peguei um pedacinho. 50 graus, ele vai ter uma abertura maior um pouquinho, tá? Deixa eu só ver aqui. Porque tem que medir para ficar certo. 50 graus. Fechou aqui. Tava certo. E essa parte aqui do I é para cá mesmo. Esse aqui que tá errado. Ele vai fazer a coisa, mas não tão longe. Três menos 3. 0 a menos 3. Tá certo aqui. E aqui vai ficar o H, que vai ficar aqui. Aqui é o ponto 0 referente lá. Tá? Aqui que eu botei muito distante. H2I. Aqui H1I. E aqui a de projeção. Agora tá certo, o traço de projeção será aqui. H teta, que é de topo. Aí o que acontece? Eu tenho essa interseção aqui. A projeção eu vou botar mais um pouquinho pra cá. Só botar mais aqui pra ficar bonitinho. E esse lado aqui, ó. Vou aumentar só mais um pouquinho para você entender que esse FO, F teta, será a mesma coisa que I2. Tá bom? Então, aqui está toda a solução. Eu determinei, coloquei o valor de cada ângulo, no caso, 35 um, 50 outro, coloquei a direita certinho, no caso, o plano horizontal de projeção, o ponto P e o de topo e vertical, tá ok? Vamos para a próxima? 190. O
190, ele está dizendo o seguinte: determine as projeções da reta I de interseção dos planos projetantes frontal alfa e V, sabendo que o plano alfa contém ponto K, 4 de abscissa, o resto não tem, é 0. E um diedro de 40 graus à direita com o plano horizontal de projeção e o plano V tem 4 de cota, 4 centímetros. Então, vamos lá. A mesma coisa do outro. X. Eu tenho que marcar, determinar o plano do ponto K. Ponto K. No caso, vai ser 4 de cota. Então, deixa eu botar aqui até mais ou menos. Vou botar isso tudo mesmo, depois eu tiro. 15, 0. Aqui vai ter 4. 4. Marcar aqui que esse vai ser o 0. Tem 8. 8 e 8. Para ficar bonitinho, tudo organizado. Bem, aqui no caso eu tenho 4 de cota. O ponto K será aqui, né? Então, como ele está na projeção, eu vou analisar que minha projeção horizontal, no caso a linha horizontal, o traço horizontal será aqui mesmo, tá? Refletindo ao ponto da abscissa. HI. Então, a gente sabe que o Q1, K1 é igual de QI, Q2, tá? Então, se eu ponho Q1 vai ser igual a Q2. I, K1 é igual a Q2, porque ele não tem nem abscissa, não tem nem cota e nem afastamento. Aí ele está dizendo que tem 40 graus à direita. Então, 40 graus à direita. Deixa eu botar aqui primeiro, aqui. 40 graus à direita. Aqui. Tá? Essa linha vai projetar aqui também. Aqui tem 40 graus, tá? Aí eu tô dizendo que se ele é um plano de projeção de retas frontais, então você sabe que frontal ele tem que ter uma linha acima também, né? Fazendo essa reflexão, a gente vai analisar que a interseção dos dois planos projetantes frontais e de uma reta projetante frontal. A gente vai fazer ainda. Que no caso a gente está vendo agora, que é essa aqui, ó. F. E tem também uma que vai ligar aqui em cima mais ou menos.
que é aqui. Ele vai ter 40 graus e 4 centímetros de V, né? Então, aqui tem que ter 4 centímetros. Fazendo uma abertura maior aqui, mais ou menos, ó, ela vai já chegar no 4 centímetros. 4 centímetros de... Peraí, deixa eu analisar de novo aqui. 4 centímetros de cota é pra cá. 4 centímetros é pra cá. 4 centímetros de cota. Tá. Já fizemos 4 centímetros de cota UV. Tá. Então, aqui em cima. Se ele tem aqui, a gente põe pra cima. Deixa eu só projetar mais um pouco. Deixa eu apagar aqui e botar maior. Tá certo, mas eu vou projetar maior. Vou pegar com essa régua aqui que é maior. Bem, agora a gente vai analisar que ele tem o plano V, o plano V, ele vai ter 4 centímetros de cota e também tem aqui o plano alfa contém o ponto K, que é 400, faz o diâmetro de 40 graus à direita, a gente já fez. E agora, no plano horizontal de projeção. Então, ele vai ter aqui, no caso, o IV, né? Que no caso vai ser o I2, nem IV não, I2, desculpa, falei errado. I2 e o F2, F2I. E aqui é o F1I. E aqui, FV. Então, é só essa parte da 190. Vou só fazer a reflexão aqui, ó. A interseção de dois planos projetantes frontais, no caso é representado pela letra F, né? No caso, eu tô vendo, é uma reta projetante frontal e a projeção da reta do topo, no caso representando pelo o plano de topo, né? E na reta de topo I, que ele vai estar em interseção no topo de alfa. E ele vai estar também o horizontal V, tá? O horizontal V, a gente já sabe que vai estar no plano F também, o horizontal, e definida pela interseção dos traços. Então, aqui já está
dizendo a resolução da 190. Tá? Vamos para 191. Na 191, determine as projeções da reta I de interseção dos planos verticais, sigma e beta, sabendo que o plano sigma contém o ponto A, 7, menos 2 e 0, e B, 1, 2 e 5. O plano beta contém o ponto L, que é menos 1, 0 e 0, e faz um diedro de 60 graus à direita no plano frontal de projeção. Então, no caso, o exercício 191. Primeiro, eu vou marcar o eixo do X. E vou analisar, deixa eu botar logo 0 porque fica referencial, que fica melhor. E vou analisar que ele está dizendo o seguinte, o ponto A, ele é 7, menos 2 e 0. Então, vamos ver aqui. A abscissa, no caso, vai ser 7. Menos 2 e 0. Então, menos 2 é para cima. Então, aqui vai ser o A1 e o A2. Tá? No caso, o ponto B vai ser 1, 5, 1, 2 e 5. 1, 2 e 5. B2, B1. Aí ele está dizendo que o L é menos 1. Como ele só tem 1, então vai ficar aqui. Deixa eu medir com a régua. Então, esse aqui vai ser o L1 e L2. 2 e L1. Aqui será o horizontal.
traço horizontal. De B. De beta. Agora aqui, esse é de beta, tá? Aí tem agora, no caso ele tem 60 graus. No caso tem 60 graus à direita do plano beta. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Para eu analisar melhor, eu vou botar já o ponto do B1 com A1, tá? Tá aqui. Então, a próxima, já que a gente já fez aqui o 40 graus, vamos marcar aqui. Vai ser a interseção dessa reta com essa aqui, ó. Então, aqui vai ser HUI, que é igual a I1. Aqui vai ser o ponto H beta. E só conferindo. Já tá pronto. Ah, não, faltou só uma parte aqui. Aqui também tem o plano frontal. Alfa. Alfa não, sigma. Tá? Então, aqui já está a solução da questão 191. Vamos para 192? Na 192, ele está dizendo aqui: determine as projeções da reta I resultante da interseção dos planos de topo. No caso aqui, vai ser essa letra grega e o θ. Tal que, sabendo que esse plano aqui, W, ele vai intersetar ao eixo do X, no ponto de menos 1,5 de abscissa, e define o diedro de 40 graus à direita, horizontal, na projeção, e o θ do plano P, no caso do ponto P, do eixo X, com 3 de abscissa, e Q no bissetor B1, beta 1, 3, com menos 1,5 de abscissa e menos 6 de afastamento. Menos 1,5 de abscissa e menos 6 de afastamento.
Então, no 192, a gente vai ver a interseção. Primeiro, a gente vai marcar aqui o X. Se eu tenho o eixo do X, eu vou analisar o seguinte. Primeiro, eu tenho os pontos para marcar, que no caso será 1,5 de abscissa. Negativo, né? Os negativos ficam do lado direito, tá bom? Zero. Menos 1,5. Ele vai estar, já que ele tem menos 1 de abscissa, ele vai definir o diedro de 40 graus à direita. Então, no caso aqui, a gente vai ver 40 graus à direita. Vamos logo marcando para não perder. Esse é o ponto referente ao W, no caso o θ que a gente tá vendo também, e tá, o ponto Q, no diedro B2, B13. Vamos marcar primeiro esse daqui. Aquele menos 6 de afastamento e 1,5 de abscissa. Foi esse que eu botei primeiro, tá? Que 1 é, no caso, que é 1 primeiro. Ele vai ter no caso 40 graus. Direita. Aqui é o plano horizontal. Tem que ligar o plano horizontal aqui primeiro. A linha que vai dar referência. Aqui é 40. Abaixo. Assim, é aqui 40 graus. Esse será o F2I, tá? E aqui é o FW. Agora, já que a gente já tem esse ponto, fica mais fácil a gente marcar o outro.
No caso aqui, ele só tem a definição de 40 graus, mas não tem o outro que está sendo graus, não. Então, agora a gente vai marcar, então, esse ponto aqui. Que se tem 40, aqui também tem que ter. Tá? Aí, o que acontece? Eu tenho o ponto Q2 e o Q1 vai ficar aqui em cima, tá? Aqui a gente já marcou o FW, marcou o Q1 e Q2, marcou o F2I, agora tá faltando marcar esse referencial aqui, que é o ponto P. Lembra que só tinha um ponto? Então, vai ser P1 e P2. E essa aqui é F θ. E essa aqui é o horizontal, que é referente lá, horizontal de θ. Esse risco aqui não tem, não. E essa reta I, no caso aqui, referente. Então, a gente terminou a 192. Agora só falta a 193, tá? Deu para entender até agora? Vamos para 193. Deixa eu pegar aqui. Na 193, está dizendo o seguinte: determine as projeções da reta de interseção dos planos horizontal V e um frontal de alfa, no caso alfa não, essa letra grega, depois eu falo o nome. Aí o que acontece? Plano Φ. Aí o que acontece? Sabendo que o plano V contém o ponto A de 0, menos 6 e 3,5. E o ponto Φ, ele tem 5 centímetros de afastamento. Então, a gente vai ver nesse exercício o seguinte: a interseção entre um plano horizontal e o plano frontal, e um plano frontal de uma reta fronto-horizontal, e vai ver também a projeção horizontal da reta de interseção da reta I, na interseção de I, que vai coincidir com o traço do plano frontal Φ, que é o projetante horizontal, tá? Esse Φ corresponde ao projetante horizontal. E a projeção frontal da reta I vai coincidir com quem? Com o traço de plano de projeção horizontal V, que é o plano projetante frontal. O V é o plano projetante frontal, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, marcar o X, o eixo do X. Ele está dizendo que ele tem o V, contém o ponto A, que é 0, menos 6 e 3,5. Então, ele não tem abscissa, ele tem afastamento e cota. Vou botar aqui o 0 aqui. Então, vamos lá. Menos 6 será para baixo e o 3,5 para cima. Vamos ver aqui. Porque a gente botar todo mundo na mesma linha e depois vai marcando os valores. Menos 6, e no caso eu vou pegar o 0, a linha do 0,
Vou botar um menos 6 aqui, que é tudo acima do eixo do X. Tá certo, menos 6. Agora eu vou voltar. Se ele tá dizendo menos 6 e 3,5. 3,5. Mais ou menos aqui. Peraí. Acho que eu botei todo. Três e meio. Então, aqui vai ficar A2. A1 e A1. Tá? Agora aqui a gente observa o seguinte. Se ele tá dizendo que ele não tem cota, não tem cota e nem abscissa, a gente sabe que é 5 de afastamento, então a gente vai olhar no eixo do X. Esse A2 aqui não vai ficar bem próximo, não. Esse é de um detalhe importante de falar, que ele vai ficar acima. Aqui que vai ter o A2 fica aqui, não aqui. E através desse A2 que a gente vai ter o F de V. O F, o traço projetante frontal. Horizontal, tá? No caso, o FV, que vai ser I2. E agora, como ele tá dizendo que é 5, que é 5 de... que é 5 centímetros de afastamento. Caso a gente vai ver aqui. Aqui. H, no caso, Φ, né? Que no caso esse Φ é projetante frontal horizontal, que é referente ao I1. Então, espero que você tenha entendido. Fiz a correção de todos os exercícios e elaborei um exercício diferente do seu livro, e o restante todos são. Os 53 também tem no seu livro, tá bom? Espero que você tenha gostado.